Bom, hoje é domingo. Eu não sei vocês, mas eu sinto que o domingo, ao mesmo tempo que pode ser um dia completamente depressivo, ele também tem o poder de, dependendo de como você leva ele, fazer com que tenha uma excelente semana. Então, hoje eu decidi que, junto com vocês aqui, eu vou fazer um pouco dos rituaizinhos que eu fazia no domingo, lá no início do ano. Eu acho que eu parei de fazer isso em maio, algo assim. Mas sempre é tempo de mudar. O que eu tô fazendo agora, só pra mostrar pra vocês, eu tô reabastecendo os potinhos de produtos de higiene e de limpeza aqui em casa, porque, embora o que eu faço normalmente grande parte dos meus dias seja estudar e fazer pesquisa e tal, aqui a gente não tem ninguém de apoio. Então, assim, é a gente que faz todas as coisas de comida, de roupa e tal, é eu e meu namorado. Então, também tenho que dar conta, porque quando a gente fala, sabe, de rotina de estudos, eu estudo 8 horas por dia. Mas, enquanto eu tô fazendo as minhas pausas, que vocês veem nos vlogs, eu lavo roupa, eu estendo roupa, eu lavo louça, faço janta, todas as coisas que a gente ia fazendo aqui no meio dos estudos. Então, hoje vai ser um dia que eu pensei, não, vou fazer algumas coisas que às vezes durante a semana a gente esquece. Então, tipo, essa semana foi bem caótica. Inclusive, na sexta-feira, eu virei à noite. No último vlog eu falei que eu não ia mais fazer isso, mas eu fiz. Meu orientador pediu, enfim, um negócio antes que eu precisei mandar. E aí eu acabei virando à noite pra já mandar meio que finalizado. Então, nossa, sábado ontem foi eu tentando botar o sono em dia. E aí hoje eu pensei, não, vamos começar a semana bem? Que aí vocês vão começar a semana bem comigo, sabe? Vamos lá tomar um banho bom. Eu lavei meu cabelo, fazia, sei lá, umas 2 semanas que eu lavava meu cabelo, mas não é aquela coisa de, tipo, passar produtos, fazer as coisas. Eu passei hidratante no meu cabelo, ele tá hidratado. Sequei meu cabelo, então assim, convido vocês também a fazer as coisas pra começar a semana bem, sabe? Agora, provavelmente a próxima etapa vai ser arrumar as coisas da minha mesa e botar os equipamentos carregarem. Finalizei um monte de coisa, mas agora eu vou fazer com vocês algumas das partes mais chatinhas e aí vou tentar dar algumas dicas de coisas que eu faço pra tentar ajudar um pouco a minha organização, pelo menos das minhas questões de estudo, principalmente. E algumas das coisas que eu tenho que fazer em relação a datas. E aí, inclusive, me mandaram uma mensagem no WhatsApp agora. Eu tinha esquecido que dia 28, sexta-feira, que eu tinha planejado pra sexta-feira, eu vou ter que remanejar. Mas tudo bem. O que eu gosto de fazer? Eu normalmente tenho algumas coisas que são mais fixas, né? Então, assim, eu inclusive separei elas aqui. É super importante de fazer, que é ter noção das minhas prioridades da semana. Cada semana é uma coisa completamente diferente. Então, por exemplo, até sexta-feira eu tenho que mandar a minha dissertação formatada. E como que funciona isso? Eu, enquanto estava fazendo a minha dissertação, eu até vou tirar o óculos aqui pra não refletir pra vocês. Eu fui fazendo ela do meu jeito, simples, assim, o Roman 12, formatação, espaçamento, tá? Sim, preciso vir revendo tudo isso. Então, eu não posso dizer que na segunda-feira eu vou formatar a minha dissertação, que tem 90 páginas até o momento. Não tem como. O que eu vou fazer? Eu diluí isso entre os dias da semana. Então, por exemplo, na segunda-feira eu vou formatar a minha introdução, que eu sei que é uma coisa curta, porque eu tenho uma outra prioridade, que é terminar de entregar um texto. Além disso, também tem que formatar o restante da dissertação. Então, eu dividi ao longo dos dias pra eu ir fazendo um pouco de cada coisa. Então, meu capítulo 1 vai ser na terça-feira. Aí eu sei que meu capítulo 2 é muito maior, porque tem fotografia. Então, o que eu fiz? Eu deixei 3 dias pra fazer ele. Eu podia ter feito ele semana passada também, mas acabou que eu tive outras demandas.
E aí, acho que eu até comentei em outro trecho, eu acabei virando à noite, de sexta pra sábado. Então, sábado eu mal e mal consegui estudar. Mas, enfim, eu gosto de sempre vir dividindo essas atividades pra não falar assim, hoje eu vou fazer tal coisa, porque eu sei que eu não vou dar conta. Eu também já separei algumas questões que eu sei que é tal data, sabe? Então, eu tenho até dia 31, só que isso é na segunda-feira, pra mandar a inscrição num evento. Então, eu sempre gosto de fazer esse apanhado geral no domingo, porque a gente não pode depender 100% da nossa cabeça. Isso é uma coisa que eu aprendi. Embora eu seja uma pessoa muito boa com memória, eu preciso também deixar as coisinhas anotadas. Então, inclusive, eu gosto de anotar tudo. Tanto que eu tenho planejado, como vocês devem ter visto, eu tô tentando manter as coisas da casa também mais, tipo, não deixar acumular. Aí eu até anotei aqui os dias que eu vou botar lavar roupa e os dias que eu troco uma vez por semana a caixa de areia da nossa gatinha. Eu tenho todas essas questões, então que eu também tô gostando de deixar anotado, porque eu gosto de vir no checkzinho. Mas, além disso, pro mês que vem eu quero voltar com um bujo. Eu acho que em algum vídeo que eu falei sobre o meu bullet journal, eu gostava muito, porque eu vinha dando checkzinho. Eu anotava quantas horas eu tava dormindo, umas coisas super legais. Mas, maio, junho, julho e agosto, eu não fiz. Enfim. Mas eu fiz uma espécie de bujozinho aqui. E eu separei 5 coisas que pra mim são, tipo, prioridades da minha semana, para além dessas atividades que eu tenho que preencher. Então, só pra dar um exemplo, eu coloquei que eu tenho que ir pra academia todos os dias, porque semana passada eu não fui e eu fico mal quando eu não vou na academia. Me ajudou muito com a ansiedade. Fazer inglês. Gente, falar pra vocês, uma época eu paguei um cursinho de inglês. E assim, eu não tenho tempo pra assistir 2 horas de aula de inglês. Virei adaptador do Duolingo. É a coisa mais avançada? Não. Pausa do trabalho. Posso fazer. E eu ativei aquela opção de só poder mexer nas redes sociais quando faz uma atividade do Duolingo. Aí eu me forço. Entendeu? Use essas coisas assim. Outro aplicativo que eu recomendo bastante é o Opal. O Opal, você pode colocar um período de tempo que você não quer que seus aplicativos apareçam, mas daí você tem que, tipo, ir lá e desbloquear. Então dá um trabalhinho. Aí você, tipo, evita de usar tantas telas. Sempre gosto desses aplicativos que façam com que a gente evite de usar o celular. Porque eu sou uma pessoa que gosto do bom Reels, gosto do bom Twitter, entendeu? Que deixou eu fico, mas eu não posso. Então, esses aplicativos, eles lembram a gente que, ok, tô há bastante tempo usando. Tanto dentro do Instagram, como no meu caso do celular, eu tenho o iPhone, a gente consegue deixar programados tempo de tela. E isso eu tenho. Tanto no meu celular quanto no meu notebook eu deixo o tempo de tela ativado. Porque assim, senão eu fico e eu preciso entender os meus limites e o que eu posso fazer, sabe, pra dar uma controlada. O que eu gosto de fazer é ter post-its pelas minhas coisas. Também me ajuda a lembrar e é uma forma que eu tenho de deixar também mais bonitinho. Aí eu precisava entregar um texto, nossas coisas, meio simples assim, mas que eu gosto. Eu escrevi as partes dos tópicos, né, que eu tinha que entregar desse texto. Então, tipo, resumo. Tem que outra também, que é as notas de rodapé que eu precisava vir arrumando. Então, assim, fiz várias partezinhas. E eu colei na barra, assim, da tela do computador. É que agora eu tô com monitor, né? Gente, assim que eu terminava, eu arrancava, amassava e jogava fora. Isso pode parecer muito besta, mas é um processo de tipo, tá, tô vendo que tá andando. Porque às vezes a gente chega num ponto que é tanta coisa pra fazer, que às vezes a gente acha que, tipo, tô fazendo, mas não tô fazendo nada. Principalmente na minha escrita do segundo capítulo, que ele tem, acho que, 45 páginas, alguma coisa assim. Nossa, foi um processo muito difícil. Porque parecia pra mim, assim, que eu fazia e não fazia. E aí, quando eu fiz isso daqui, eu pensei, cara, eu dividi nos subtópicos que eu tinha pra fazer, botei também referências notas de rodapé, formatação das imagens. Como eram muitas coisas, quando eu fazia um pouquinho que eu não sentia diferença. Fiz isso, me ajudou bastante. Além disso, outra coisa que eu gosto de fazer, isso agora também, gente, é opinião minha, assim, que eu gosto de deixar pequenas coisas organizadas. Esse vídeo não tá dividido em tópico nem nada do tipo, mas é uma questão que pra mim, eu sinto que, cara, ok, as coisas estão dando, tipo, tá em andamento. Que é, sempre deixar minha mesa organizada. A gente aqui em casa evita ao máximo deixar as coisas bagunçadas por outros motivos, além não só, tipo, de organização, mas também
diminui muito a nossa ansiedade, nossos estímulos, assim, para outras coisas também. Então, assim, ter as coisas em ordem. Evita ao máximo ter muitas coisas em cima da mesa enquanto a gente tá estudando. E isso eu senti, com o passar do tempo, que fez muita diferença. Porque antes a gente tinha comidinha, a gente tinha coisinhas e muitas coisas que tiravam a nossa atenção. Então a gente hoje em dia tem esses estojos que a gente guarda, até porque a gente tem uma gatinha. Eu já tava guardando aqui enquanto eu converso com vocês, porque ela derrubava as coisas à noite no chão. Então assim, a gente começou a pegar e guardar, além disso e tudo. E é muito interessante a gente ir se conhecendo, estímulos que a gente tem externos. E aí, assim, essas pequenas coisas fazem muita diferença na hora da gente estudar. E o que mais que eu posso comentar das coisas que eu faço? Falei pra vocês da bateria, né? Então, assim, às vezes eu tava pra estudar, não tinha bateria no meu fone, não tinha as coisas, então também já deixei isso tudo organizado. Uma coisa, lembrei que eu ia falar pra vocês, que eu tô gostando bastante de fazer, é pegar os meus livros e deixar marcadas as coisas que eu vou ler. Embora a gente tenha muita coisa pra ler, nem sempre a gente sabe o que vai ler. E não tem uma. Ok, eu quero ler. Vou dar um exemplo, tá, gente? Esse livro inteiro. Ele é um caderno, mas enfim. Quero ler esse livro inteiro aqui. O livro tem 300 páginas. Como que vai acontecer? Qual que é o teu fluxo de leitura? Você não sabe, você não tem ideia. E o que eu tenho feito, assim, que tem me ajudado bastante é: eu tenho que ler 5 artigos essa semana. Um tem 20 páginas, outro tem 30, mas ele tá em inglês, e tem outros 3 lá que são, sei lá, de 25 páginas. Qual que é a prioridade deles? Tá, o meu principal que eu preciso ler é esse de inglês, porque é uma referência internacional, e esses outros, digamos, os outros 4 trabalhos citam ele também. Ok, eu consigo ler isso em um dia? Você é fluente em inglês? O que eu quero dizer com isso? A gente tem que se conhecer o suficiente para entender que às vezes a gente bota muitas expectativas quando a gente tá fazendo planejamento. Eu sou a pessoa mais otimista quando tô fazendo os planejamentos. Por mim, aqui agora, ó, tenho 6 artigos para essa semana para ler. Eu leio todos em 2 dias. Chega lá na hora, amanhã, 1h30 da tarde, que é o horário que a gente começa a nossa primeira sessão de estudos. Eu tô com cólica. Ou, sei lá, aconteceu alguma coisa no trabalho que eu tive que dar uma atenção maior, então minha atenção não tá tão forte aqui. Ou, sei lá, não fluiu a leitura e aí a gente faz o quê? Acabou com o resto do planejamento da semana inteira. Então, é importante a gente também ser honesto. Eu sei que eu não consigo ler, sei lá, 3 artigos no mesmo dia. Porque não vai. Porque a gente tem que se conhecer o suficiente. Ou então, tem um livro de 300 páginas. Eu sei que é um livro de teoria. No meu caso, teoria da história. Michel dissertou. Francês. Tradução do francês para português. Eu não vou ler o livro em francês, né? Mas enfim. É uma questão difícil. Não, eu vou dividir em 2 dias. Eu leio a escrita da história. Um dia na segunda, o resto na terça. Não vai dar. Então, é importante a gente entender também que, assim, como eu vou desenvolver isso? Pra que a gente chegue no final da semana tendo feito as coisas, mesmo que sejam poucas coisas? É melhor ter feito um pouquinho de cada coisa, no caso de ter feito todos os dias, do que chegar na terça-feira, você vê que não fez sequer a da segunda, aí você vai chatear pro resto da semana. Eu não sei vocês, mas pelo menos eu sou assim. Eu acabo me frustrando muito comigo mesma. Ana, de onde você tá tirando essas dicas? Da minha experiência como pesquisadora nos últimos 6 anos, acho que dá pra contar. E eu passei isso muitas vezes. E é muito frustrante, tipo, muitas vezes eu coloquei, tipo, fazer a resenha. Gente, eu tô com uma resenha atrasada. Fala pra você assim, eu já li o livro. Mas, quando eu boto no meu planejamento, eu faço exatamente isso. Enviar a resenha pra revista. Quais são as camadas disso? Eu tô com 3 revistas selecionadas, então eu tinha que escolher um dia pra selecionar qual revista eu vou mandar. Preciso encaixar a resenha que eu tenho no formato, então isso também vai demandar um tempo, porque eu preciso saber se a revista vai pedir que eu fale sobre o autor, vai pedir que eu bote nota de rodapé, vai pedir que eu fale de mim, quando você vê, é mais um dia. Ter conhecimento sobre os processos também é uma coisa importante para isso. Então, é um exercício que eu
tô fazendo agora de noite, então até parei enquanto eu tava fazendo pra conversar com vocês, pra comentar, assim, que esse autoconhecimento, embora às vezes a gente tenha que... É eterno, né? Ele nunca vai parar. É importante a gente começar a refletir de, ok, tô montando a minha agenda. Eu vou escrever um artigo de 60 páginas numa tarde? Talvez não. A não ser que tua escrita seja extremamente fluida, assim. Mas eu creio que, assim como eu, você não consegue sentar e escrever uma dissertação em uma tarde. Eu tô aí há mais de 8 meses fazendo isso, sabe? Então, é também a gente entendendo o nosso processo pra gente não se frustrar. Então, eu sei que eu poderia formatar toda a minha dissertação num dia. É só eu sentar e fazer. Mas não tem como. Porque tudo que a gente já conversou, né? Então, assim, gosto de fazer essa separação. Gosto de ver. Eu acho que isso é uma coisa que... Eu já tive outras agendas, eu já tive bloquinhos de nota. Mas eu acho que a ideia... Tá com um monte de papel. A ideia de ver os dias. Ok, eu entendo que é uma questão. E eu vou falar pra vocês, eu parei em junho de usar agenda porque começou a me dar, tipo, pânico com os dias. Eu tive que entregar meu primeiro capítulo até final de junho. E aí eu parei de me planejar no início de junho, porque eu pensei, cara, vou focar só nisso. E aí, inclusive, essa semana nem completei. Ó, pra vocês terem ideia de como também eu tinha botado tanta coisa que isso me assustou. Tem coisas aqui que eu só consegui realizar essa semana. Não tem como. Algumas dessas coisas eu vou realizar muito depois. Então é isso, assim, a gente tem que... Parte, acho que muito importante do processo de ter saúde mental pra pesquisar, pra escrever, pra trabalhar enquanto estuda. É calma, assim. Eu digo isso, inclusive, eu tava conversando com a minha mãe esses dias atrás, porque a minha mãe, ela tem 47 anos e ela foi aprovada no primeiro concurso dela outras vezes, mas enfim, o primeiro que ela assumiu o cargo foi agora, com 47 anos. E ela sempre falou assim, filha, é melhor você estudar 1 hora por dia, todos os dias, do que você periodicamente estudar 5, 6 horas. Porque a constância é uma coisa que faz diferença. Então, vou falar pra vocês que nesse ano eu tenho tentado manter constância, não só nos meus estudos, mas também na minha organização da minha vida. Porque, embora nós sejamos pesquisadores, nós não somos só pesquisadores. A gente tem uma vida inteira que não é em torno da pesquisa. E que ela também precisa estar em consonância. Não é consonância, eu ia falar outra palavra. E essa vida tem que estar em harmonia para que a gente não surte com a pesquisa. Então, assim, vocês têm tomado água, vocês têm feito exercício, não esqueçam disso. Porque embora às vezes a gente tá tão noiado em entregar os trabalhos, entregar os materiais, entregar relatórios, a gente esquece da gente. E é importante entender isso porque a gente é importante pra gente. Talvez na área acadêmica surja outra pessoa que continue sua pesquisa. Mas a gente é importante para nossa família, para os nossos pais, para os nossos amigos. Então, não deixem, não só de se planejarem, mas de se planejarem para vocês mesmos. Não esqueçam de se cuidar. Quando eu entendi isso, sabe, amo ser pesquisadora, mas a pesquisa não vale a minha vida. E é isso. Por isso eu tenho dado muito mais valor a esses momentos de sair caminhar, de fazer exercício físico, de comer direito, sei lá, às vezes comer um docinho. Hoje eu fiz, ontem na verdade, eu fiz um pavê que tava uma delícia, mas enfim, é importante isso. A minha pesquisa melhorou muito quando eu comecei a cuidar de mim. Então, é isso, gente. Tenho que ainda terminar de guardar todas essas coisas. E amanhã é mais uma semana que começa. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado do papo. Não sei se foi muita brisa, mas esses planejamentos da semana sempre me fazem pensar bastante a importância da gente se cuidar. Um beijo, me sigam nas redes sociais, @AnaLunaHistória, e até a próxima!